Queria agradecer a todo o nosso público e especialmente aos painelistas que compõem esse debate. A gente vai ter a mediação da Mirna, que é diretora da CEF, em Portugal, jornalista, editora, programadora cultural. A gente conta também com a honrosa presença de Carlos Augusto Calil, que é professor do Departamento de Cinema, Rádio e TV da ECA, foi diretor da Embrafilme, secretário de Cultura de São Paulo, diretor do Centro Cultural São Paulo e é atualmente presidente da Cinemateca. Contamos também com a presença do Marcelo, que é museólogo, advogado, tem vasta experiência em diversas instituições culturais, transitando entre as esferas de gestão pública e privada. E com a Catarina Duncan, que é parte do nosso time, curadora com foco em práticas territoriais da América Latina. É diretora do Museu Vassouras e já colaborou na implementação de instituições como Solar dos Abacaxis, Oficina Brenan e da Fundação Pro Helvécia. Obrigada a todos e boa flip para a gente. Eu não sei, acho que... Obrigada, Marcela. Olá, boa tarde a todos. Obrigada pela presença. Eu queria agradecer a Daniela Pinheiro pelo convite e toda a equipe da República. É um prazer estar aqui. Para que serve o museu? As respostas são muitas, né, e estão em disputa já há muito tempo, né? Os gabinetes de curiosidade passam a abrir as suas coleções privadas ao público, começam, então, a ser chamados de museus no século XVIII, as diferentes visões sobre o seu papel, que começa no século XIX e se intensificam no século XX. A nova museologia, essa senhora, ela propõe, nos anos 60, 70, uma transformação profunda do papel do museu, como agente de transformação social. Mais recentemente, em 2022, depois de uma absoluta falta de consenso em 2019, o Conselho Internacional de Museus, ICOM, apresenta uma nova definição de museu que enfatiza a inclusão, a diversidade e a participação comunitária. E, com base nessa ligeiríssima perspectiva, eu pergunto ao Dr. Calil, que esteve à frente de importantes, grandes instituições culturais no Brasil, como ele vê esse movimento, né? Como essas transformações que refletem o seu próprio tempo contribuíram ou não para a instituição museu. Estou diante de gente que é do ramo. Eu sou uma pessoa que navegou paralelamente, claro que tive experiências, posso relatar, se for o caso, com implantação de museus, mesmo com administração de museus, mas eu não sou um profissional. Eu adoraria responder como a gente responde qual é a função da arte. Não tem função nenhuma, graças a Deus. Não deveria ter função nenhuma. Essa é a grande força da arte. O museu também não deveria ter obrigação nenhuma, devia ser um lugar de prazer, de usufruto, enfim, de convívio, enfim, sem qualquer obrigação. Mas, para objetivar a conversa, vou chamar o Mário de Andrade, que foi a primeira autoridade pública no Brasil de cultura, quer dizer, de cultura institucional. Ele foi o primeiro secretário de Cultura do Brasil, provavelmente do mundo, mas a gente não tem essa certeza ainda, porque os franceses não nos deram esse diploma. Mas eles estão desconfiados de que perderam essa batalha. E ele, em 1937, ele foi diretor do Departamento de Cultura de São Paulo, entre 1935 e 1938. Em 1937, ele faz uma reflexão sobre museus que ele gostaria de implantar em São Paulo, e ele diz assim: eu gostaria, então, que de museus à moderna, diz ele, museus vivos, que sejam um ensinamento ativo. A palavra dele, a expressão dele é museu vivo, ensinamento ativo. Claro que ele se referia a uma realidade museográfica brasileira, que era muito pobre na época, e muito século XIX, né? E ele estava justamente querendo sacudir a poeira daquela situação. Acontece que essa situação perdurou no Brasil até muito recentemente, né? Nós todos temos muita vergonha de ter que dizer que o Museu Nacional
desapareceu num incêndio, num único incêndio desapareceu. A Cinemateca Brasileira, que é um órgão com que eu tive a vida inteira ligado, tem muita experiência de incêndio. Esse ano teve um incêndio em fevereiro, mais o 5º incêndio. Então, mas a Cinemateca escapou. O MAN é privilegiado, porque o MAN queimou, mas a Cinemateca não. Para o desespero da direção do MAN, que preferia que tivesse sido o contrário, né? Eu me lembro bem dessa questão. Enfim, o que me faz refletir é que, ao mesmo tempo em que o Brasil perde o seu museu, o acervo do seu museu mais importante, por preconceito republicano, né, porque lá tinha sido a casa do imperador e por isso ninguém dava bola, ninguém queria conservar, esse preconceito vem desde a República, o Rio de Janeiro cria um museu sem acervo, Museu do Futuro, né, Museu do Amanhã, ao mesmo tempo, quer dizer, o dinheiro que podia ter salvo aqui criou ali um museu que salva um acervo nacional, antropológico e tal, é levado, né, porque é o governo que paga a conta, ninguém me venha dizer que tem dinheiro privado, é sempre o governo que paga a conta, né, vai fazer um museu sem acervo. Então, a questão que se coloca para mim é o seguinte: acervo atrapalha, porque dá trabalho, tem que conservar, tem que ter reserva técnica. O Museu do Ipiranga, em São Paulo, acaba de ser inaugurado em grande estilo, claro, com um pretexto histórico importante e tal. Impressionante, mas não tem reserva técnica. Alguém esqueceu? É possível alguém ter esquecido de fazer reserva técnica quando faz um investimento de 200 milhões de reais e recoloca o museu numa situação privilegiada, digamos? Não. É porque acervo atrapalha. Acervo incomoda. Como boa parte da minha vida eu passei restaurando filme, procurando salvar da morte, né, da inevitável morte, porque o filme é talvez um dos mais friáveis de todos os materiais, tá certo? Um dos mais difíceis de conservar, mesmo em condições ditas ideais, que não existem, mas, enfim, temperatura controlada e umidade controlada, mesmo nessas condições, o filme está o tempo inteiro se desaparecendo, tá? Lentamente fading, como diz em inglês, né? Bom, então, mas o Brasil é isso mesmo, tem milionários, né, e pobres, tá certo? Então, claro, tem museus milionários e museus pobres. Mas o que eu queria, então, evoluir nessa questão de que papel pode ter um museu. Recentemente, eu digo de uns 15, 20 anos para trás, para cá, o Marcelo acompanhou isso muito bem, porque ele é do ramo, do mais alto nível. Os museus brasileiros melhoraram muito, deixaram de ser entidades do século XIX e passaram a ser entidades do século quase 20 e 21. E isso é impressionante. Sempre com um certo fetiche. O fetiche é tecnologia ou arquitetura, né? Não por acaso temos a experiência, a questão de Bilbao, onde não importa o acervo, o que interessa é o prédio. As pessoas vão lá para passar a mão, né, na parede, para ter a sensação da textura do titânio, sei lá, do material que foi usado, e para se impressionarem com a arquitetura extravagante do Frank Gehry, mas o que tem dentro não tem importância, é um pretexto. Você vai para Bilbao, ninguém ia para Bilbao até então, porque é uma cidade feia, não há interesse. Agora as pessoas vão para ver o prédio do museu, não precisa nem entrar no museu, é só ver o prédio. A gente tem uma experiência aqui nossa, que é do Niemeyer, o Museu de Niterói, que é um OVNI plantado no lugar mais lindo do mundo, né? Também não tem importância o que tem lá dentro. Ninguém nunca se preocupou com isso, muito menos o Niemeyer, em relação às condições de... É o prédio, enfim, é o ícone. Mais ou menos como o Museu MAT em Lisboa também. Não conheço, por isso que não sei. E eu fico pensando, então, se o problema é o acervo, sempre é o acervo, por que é que enfim, a gente tem tanta ojeriza aos objetos históricos? Nós, brasileiros. Os europeus, não. Os europeus
cultivam um pouco mais. E eu fui procurar nos escritos do nosso guru, porque não é só meu guru, mas o guru da tropa do cinema, né? O guru é o Paulo Emílio Salles Gomes, o sujeito que criou a Cinemateca Brasileira, que criou o curso de cinema da ECA, o curso de cinema da UNB, o Festival de Brasília, enfim, um homem que teve uma importância muito grande, foi o maior crítico de cinema. E ele fez uma reflexão em 69, num texto pequeno, e eu vou ler para vocês, porque eu acho que é iluminadora essa reflexão a respeito da questão da nossa dificuldade em relação aos acervos. Ele diz assim: o Brasil se interessa pouco pelo próprio passado. Essa atitude saudável exprime a vontade de escapar a uma maldição de atraso e miséria. O descaso pelo que existiu explica não só o absoluto, o abandono em que se encontram os arquivos nacionais, ele está falando de 69. Não sei se é tão diferente de hoje, mas enfim, mas até a impossibilidade de criar uma cinemateca. Ele estava empenhado há muito tempo em criar essa cinemateca e era praticamente impossível. Ele morreu com a convicção de que ele tinha fracassado e que a geração dele tinha fracassado. Então, nós não temos orgulho do passado. Não temos por que conservar materiais do passado. É melhor a gente pensar que nem o padre Antônio Vieira em escrever não a história do passado, mas a história do futuro. Isso talvez explique, né, num nível assim, mais abstrato, né, esse fetiche nosso pelo Brasil moderno, o Brasil que só avança, não olha para trás. Com isso, ignorando sempre a sua, né, negando a própria origem, né, recalcando, né, a própria origem. Bom, como para encerrar a minha convicção, quer dizer, essa minha fala, eu estou muito preocupado hoje com a questão dos museus sem acervo e dos acervos sem museu. Recentemente houve em São Paulo uma reflexão importante de duas instituições grandes a respeito do projeto do Mário Pedrosa para o MAN do Rio de Janeiro logo depois do incêndio. E que era um projeto bastante politicamente correto, digamos assim. Por isso mesmo não foi. Perdão. Estou desmoronando. Justamente por isso não deve ter sido... Exatamente por isso não deve ter sido possível implantá-lo. Mas a conclusão, no final do seminário, era de que os museus não precisavam ter acervo. Eu fiquei para lá de pasmo, né? Porque eu convivo com situações que são quase assombrosas, porque de assombração, de coleções que não têm espaço para se expor. Uma experiência bastante traumática que eu tive como secretário de Cultura em São Paulo foi ter criado um museu chamado Pavilhão das Culturas Brasileiras, a partir do acervo do Museu do Folclore, criado pelo Rossini Tavares de Lima em 54, no cinquentenário, quarto centenário da cidade de São Paulo, teve muitas obras de cultura popular, porque folclore hoje em dia a gente não pode falar, é uma coisa, enfim, colonial, né? Então, criou-se toda uma política de aquisição de acervo de cultura popular com a ideia do Museu da Diversidade, né? E o museu foi implantado e depois foi desimplantado, né? E hoje esse acervo valioso materialmente, porque obras de cultura popular, de artistas populares, comparadas a 15 anos atrás, hoje valem 10, 20 vezes mais. Impressionante como valorizou a arte popular no Brasil, a partir de trabalho de galeria, mesmo de... E o acervo está lá, trancado, no Ibirapuera, num prédio que era para ser o museu, que hoje foi privatizado lá pela gestão do Dória, se não me engano. Então, é uma sombra, é uma assombração, digamos assim. A outra é a coleção da Biblioteca Mário de Andrade, que foi levada para o Centro Cultural São Paulo em 82 e nunca enfiada numa sala, não é nem uma reservateca, enfiada numa sala, e que nunca encontrou a luz. Ninguém sabe o que tem lá. E tem, por exemplo, os desenhos da Tarsila do Pau-Brasil, por exemplo, estão lá.
além de um único Franz Post, mas que está lá. E ninguém sabe, porque não tem visibilidade, né? Então, a ideia de museu sem acervo me deixa bastante pasmo, para dizer o mínimo. E eu me pergunto, o que nós vamos fazer com esses acervos agora que são privados e que as pessoas vão morrendo e a família não tem muito o que fazer? Para onde vão esses acervos? Não vão para lugar nenhum, né? Às vezes vão para o lixo, são catados do lixo. Isso vale para a biblioteca, vale para arquivo literário, enfim, vale para tudo, inclusive para material que seria mais museográfico. Então, esse, para mim, é o grande desafio, né, que eu vejo que a gente tem que enfrentar. Paro por aqui. O acervo, a questão das coleções está no centro do debate sobre práticas museológicas hoje, acho que no mundo todo, também na Europa. Eu queria perguntar para a Catarina, que vai inaugurar o seu museu em Vassouras em breve, não é? E o eixo principal do museu, pelo que eu entendi, é a relação com o território e a promoção com as suas comunidades, não é? Portanto, um museu que prescinde de coleções. Explica para a gente qual é o objetivo do Museu Vassouras e por que o museu não tem uma coleção. Obrigada, Mirna. Muito bom te ouvir, Calil. Acho que tem uma trajetória aí, né? As coisas elas não estão dissociadas. A gente está falando do Brasil. Eu acho que, para começar a falar do Museu Vassouras, para mim é sempre muito importante partir do princípio e pensar aonde a gente está, né? Eu estou falando que território é esse, né? Eu estou falando do Vale do Café, no sul fluminense, num edifício que foi construído em 1848 para ser o primeiro hospital da cidade, uma cidade de 30 mil habitantes, mas que está ali conectada num vale inteiro, que tem 14 municípios que se conectam, e é um território que, num raio de não sei quantos quilômetros, não tem uma instituição de cultura desse porte. Então, todo o desenvolvimento vocacional do museu foi pensado a partir desse lugar. A conversa desde o início foi: eu não vou olhar para São Paulo, ou para grandes capitais, ou para a Europa, para desenvolver um museu num contexto rural, no interior do Rio de Janeiro. Quem são os pares desse museu que são bem-sucedidos nas suas atividades? Então, a pesquisa começou a suprir daí, né? A pesquisa mais de conhecer outras instituições no interior da Colômbia, às vezes no interior da Inglaterra, mas também que tem aí as suas atividades, porque, para mim, um museu que funciona é um museu que tem gente. É um museu frequentado. A gente cuidar dos nossos acervos, da nossa história, conhecer a nossa história é crucial, mas se isso não está repercutindo, se as pessoas não se sentem à vontade, se elas não se sentem convidadas a entrarem nesses espaços, a gente está errando, a gente não está fazendo o nosso trabalho. Então, esse projeto ele começa de uma pesquisa de escuta. Eu fui morar na região, fiquei 1 ano, trabalhando com as lideranças do território, do jongo, da folia de reis, da cultura popular. A gente está falando de uma região que é muito marcada por um passado colonial escravocrata e muito celebrado até hoje, assim. Então tem nuances de complexidades muito profundas. A gente está falando do contexto do café, que é similar ao contexto de plantation do sul dos Estados Unidos. Então também fui olhar para instituições nesse contexto e entender como é que a gente lida com isso. E o primeiro movimento assim foi de pensar o que se faz nesse lugar hoje. Quem produz cultura aqui hoje? Como é que eu falo com as pessoas que estão aqui hoje? E não de um passado que se carrega com muito peso, mas assim, para a gente olhar para esse passado com uma projeção de futuro, justamente, né? Para a gente poder potencializar, né, esse território pelo que ele é. E aí a gente foi encontrando muitas narrativas incríveis e potentes que não estão à frente, né? Não é a narrativa que você conecta quando você pensa nesse lugar. Então, a partir dessa pesquisa, a gente pôde começar esse trabalho. Que eu acho que, para a gente fazer museu hoje, a gente precisa perguntar para as pessoas o que elas querem no museu hoje.
Então, a gente vê tantos modelos, o Museu de Arte do Rio, que está trazendo uma programação que tem um público diverso, único, assim, você tem esse movimento. Claro que você tem, em São Paulo, por exemplo, uma cultura de museu muito mais ampla, né? Você tem museus com filas há muitos anos, sabe? E isso já está introjetado na sociedade. E uma sociedade que nunca lidou com museu ou que lidou com museus casas, museus muito específicos que vão falar de um passado que nem sempre aquela comunidade quer se conectar. Então, a gente começa a trabalhar nesse desafio. A partir desse desafio surge o Museu Vassouras, que a gente usa muito, né, essa narrativa do Museu Vivo, do Mário Pedrosa, faz parte da forma como a gente gosta de apresentar esse projeto. E a ideia é que ele se torne um ponto de encontro, mas, para começar, um museu, a gente fez essa escolha, que o Calil estava pontuando, de começar um museu sem acervo. Mas eu tenho pensado muito sobre isso, assim, um museu sem acervo, no sentido de que ele não traz uma coleção fixa de objetos, né, nesse início, mesmo porque o que você despende, né, orçamentariamente, financeiramente, numa reserva técnica, numa manutenção, numa estruturação, às vezes vai te impedir de fazer outras coisas que podem potencializar. E a gente está começando ouvindo. A gente está começando, o plano museológico está previsto para ser realizado daqui a 2 anos, porque eu vou entender a vocação desse espaço quando ele estiver sendo usado, quando eu entender que públicos são esses, quando eu puder também ter maleabilidade de espaço, porque quando a gente constrói uma instituição, a gente constrói limitações. Então, por aqui eu não vou, por aqui eu vou, isso aqui não pode, isso pode, porque a gente precisa dar contorno para entender a vocação de um espaço. Como é que eu dou contorno a partir de um território? E a partir de uma escuta. Então, é um pouco esse o trabalho que a gente está fazendo. E uma grande referência para mim nessa pesquisa, e que a gente vem trabalhando muito, é um conceito de museus integrados, né? Que é um conceito que foi desenvolvido no encontro do ICOM, que aconteceu em 72, em Santiago do Chile, quando lideranças da América Latina toda, imagina, no contexto dos anos 70, um contexto de ditaduras muito fortes em toda a América Latina, se encontram para discutir a função do museu na América Latina. Porque, como a Mirna introduziu, né, o museu ele começa num contexto do século XVIII, Europa, gabinetes de curiosidade, não tem assim, nada mais colonial do que esse processo de você tirar objetos dos seus territórios, porque eles são curiosos, e expor ele. E isso tem valor em muitas instâncias, porque você também amplia, conecta, aprende, né, sobre outras culturas, mas também é violento. É violento você pegar um objeto sagrado de um território e você colocar para alguém ver dentro de uma caixa de vidro. Isso é um ato de violência. Então, os museus surgem, os museus conceituados pela Europa do século XVIII surgem nesse lugar. Então, como é que a gente se atualiza em relação a isso, né? E esse encontro do ICOM em 72, ele é uma super referência, porque é um momento que a América Latina se encontra para discutir museus na América Latina, a partir da América Latina. A gente precisa saber de onde a gente está falando e quem a gente é, para a gente poder pensar uma coisa que funciona para a gente. O que funciona para eles não necessariamente vai funcionar aqui. Então, esse encontro ele foi muito um marco mesmo nas discussões sobre a responsabilidade social do museu e a função, né, sobre o território e interlocução com a comunidade. Então, claro, um contexto aí muito paulo freireano também, de aprendizagem mútua, de vários temas assim que eles foram abordando, o tema de desenvolvimento, a discussão da colonialidade, dos modos de produzir, os estilos de consumir, porque a gente também está num momento assim que a gente tem que começar a repensar isso. Até quando a gente vai produzir sem parar, produzir objetos infinitamente? As coisas estão aí, os acervos estão aí, eles já existem, não estão cuidados, e a gente continua produzindo. Tem um pensamento quase ecológico assim nessa pauta também, que eu não sei qual é a resolução, assim, mas são processos que nos fazem pensar. E até ouvindo o Calil me inspirou assim, pensar nisso, né? Um museu sem coleção. O Museu Vassouras é um museu sem coleção? O que a gente está projetando, o que a gente está coletando de narrativas orais, de histórias, de usos de plantas medicinais, de, enfim, formas de se viver em comunidade, em território, a partir de obras de artistas, de documentos históricos. A gente vai inaugurar
esse ano com uma exposição do Marcelo Campos, que é curador do Museu de Arte do Rio, que fez uma pesquisa no Vale, com artistas da região que nunca mostraram antes, em relação a obras históricas. Então, essa conversa ela pode acontecer também, valorizando, claro, a produção criativa em todas as suas esferas, né? Então, essa mesa do ICOM, para mim, ela tem essa força, né, de pensar a noção de integralidade com a noção de território. E aí a gente construir um museu que tem o princípio e a função de ser um ator de transformação social, de impacto social, né? Lidando aí em contextos assimétricos como os da América Latina, contextos desiguais e de opressão, como eram nos anos 70, enfim, se renovam aí de várias formas. Então, a gente está nesse processo, assim, terminando um restauro rigoroso, assim, de um equipamento tombado que tem mais de 3.000 metros quadrados e que vai estar começando essa trajetória muito a partir do seu território. Eu acho que tem muitos espelhos, muitas chaves e narrativas para a gente estabelecer, né? Mas, para mim, uma grande pergunta e chave diretriz sobre construir um museu, começar um museu, e para mim é uma grande honra, um grande privilégio, assim, tá tendo uma oportunidade de acompanhar os passos de uma construção institucional, mas eu acho que nesse contexto é perguntar para as pessoas o que elas querem. Mais do que a gente está entre especialistas e sempre discutindo se isso precisa ou se não, para que serve o museu? Para as pessoas. Para as pessoas que vão estar ali, para as pessoas que vão utilizar desse espaço. Então, para a gente saber o que ele tem que ser, a gente tem que ter essa escutativa, esse canal aberto, eu acho. Então, o caminho é um pouco esse, assim. Sempre de diálogo com a comunidade. Eu acho que é uma estratégia, vamos entender, mas acho que a função é essa. Eu acho que Marcelo também acompanha aí também tantos fluxos institucionais e públicos e essa demanda de público. Tudo isso são muitas chaves que a gente tem que atender, né, diante dessas estruturas. Eu queria ouvir o Marcelo agora, que também é uma referência internacional, né, e teve à frente também não só de grandes instituições, mas como o próprio IBRAM, né, Marcelo, você acompanhou de perto muitas dessas discussões. Ela falou aqui da nova museologia, né, na rodada de Santiago do Chile. Parece que hoje a definição do ICOM se aproxima muito mais dessa definição, desses termos que foram estabelecidos na rodada do Chile, e me parece hoje que o Instituto Moreira Salles consegue um equilíbrio entre coleção e diálogo com a comunidade, né? Inclusive de redistribuição de poder, porque essa exposição recente no Instituto Moreira Salles de uma comunidade indígena, que pela primeira vez a própria comunidade que se fotografou, quer dizer, o olhar dela sobre ela que está em exposição, não é um olhar de fora, e que também começa a ser prática nos museus na Europa, e uma das primeiras instituições no Brasil a fazer isso é o Instituto Moreira Salles. Como é que você conjuga, como é que é possível um equilíbrio entre coleção, recontextualização histórica, memória, pertencimento, patrimônio, atender todas essas expectativas em torno do papel do museu? Até que horas a gente tem para conversar? Bom, boa tarde também. Agradecer o convite para a conversa, enfim, super estimulante. Só minha preocupação um pouco como a gente pode direcionar, porque, enfim, acho que surgiram temas aí e perguntas que são extremamente amplas. Vou tentar um pouco, enfim, pelo menos registrar aí algumas questões que me parecem mais prioritárias e que eu acho que são mais fundamentais. Eu queria voltar, na verdade, para o título da nossa mesa, acho que foi para a primeira pergunta que você fez, né? Quer dizer, para que serve o museu? Calil e eu, que temos um longo histórico de relações, e é uma pessoa por quem eu tenho
uma imensa admiração, e que eu sempre falo que é um grande polemista, que então é uma pessoa fundamental, porque sempre nos dá a oportunidade de traz argumentações e que nos dá a oportunidade de, enfim, pensar, refletir e, obviamente, buscar contribuir. Eu acredito que o museu deve sim servir para alguma coisa. Ele não pode ser um mero espaço de, enfim, deleite. E eu fico pensando que acho que na sociedade contemporânea, com todos os desafios aí que estão colocados, para mim o museu fundamentalmente ele serve para um objetivo, que é de nos lembrar que somos seres humanos, né? Que eu acho que essa dimensão de humanidade que cada vez mais, enfim, com esse avalanche das tecnologias, e, enfim, para não falar da sociedade pós-capitalista e, enfim, e outros dados, nos faz a cada momento esquecer. E acho que o museu ele existe para justamente, enfim, nos relembrar que somos, e principalmente de uma aposta que também talvez seja um pouco fora de moda, não sei se isso já ficou esquecida, mas é um pouco na crença do futuro, né? Porque o museu, claro, enfim, trabalhamos aí com as memórias, com as questões do passado, mas ele deveria, ou serve fundamentalmente, porque nós acreditamos que existe um futuro. Porque se a gente não acreditar que existe um futuro, obviamente não teria necessidade, enfim, de preservarmos objetos e, bom, acho que não teria necessidade da gente fazer praticamente nada. E acho que, né, infelizmente, também estamos aí diante, muitas vezes, de impulsos que nos fazem questionar essa importância desse futuro. Os museus, e acho assim, importante também a gente pensar, os museus no Brasil, eles têm um histórico muito relevante, muito importante. Quer dizer, a criação do Museu Nacional em 1818, né, quer dizer, enfim, a constituição, consolidação do modelo de museu, que é no final do século XVIII, mas, quer dizer, o primeiro museu brasileiro, que é o Museu Nacional, já em 1818, ele é imediatamente, enfim, no bojo desse processo. E, a partir disso, nós temos uma realidade museológica extremamente ampla, diversificada e rica, e que eu acho que muitas vezes ela não é exatamente bem valorizada, talvez nem seja muito conhecida. Muitas vezes nos atemos aí a exemplos que são mais próximos, né, da região sudeste, mas nós temos experiências no Brasil, inclusive do ponto de vista de contemporaneidade. Por exemplo, o Museu Maguta talvez seja um dos primeiros museus indígenas no mundo, né, que já está completando aí perto dos seus 40 anos. O Museu da Cora Coralina, por exemplo, em Goiás Velho, é um museu, casa de escritora, que desenvolve um trabalho absolutamente fantástico, ligado não só com as memórias da Cora Coralina, mas também com todas as memórias do território, porque, enfim, na verdade, era uma escritora que trabalhou nessa relação com o território e, basicamente, com a cidade de Goiás Velho, que tem uma importância para aquela comunidade, para aquele território, incríveis, assim, só para citarmos dois exemplos absolutamente distantes geograficamente, que já existem há décadas, e que vem justamente trabalhando nesse sentido, né, que foi lembrado, da Mesa de Santiago do Chile. A Mesa de Santiago do Chile ela é realmente uma mesa pioneira que consolidou um pensamento da museologia social, mas é importante também a gente registrar e que mesmo no âmbito das Américas, ela teve uma sucessiva série de atualizações, né, como foi a Mesa de Caracas em 92, a Mesa de Montreal em 92, a Mesa de Oaxaca do Chile no final dos anos 2000. Então, existe todo um pensamento museológico mundial e que encontra e que tem no Brasil uma interlocução muito rica, muito produtiva, que busca justamente enfim, as respostas e principalmente as estratégias mais adequadas para esses imensos desafios. E que são, obviamente, na verdade, hoje em dia, muito diversificados. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, quando nós falamos, no caso de museus sem acervo, e talvez no Brasil as duas referências
primeiras são o Museu da Língua Portuguesa e o Museu do Futebol em São Paulo, na verdade, essa expressão de museu sem acervo, ela não é uma expressão correta. Esses museus, eles têm acervos. O que eles têm como acervo é o conjunto de informações que foi cuidadosamente levantado, sistematizado e preservado a respeito de coleções e de acervos da cultura material, porque o museu trabalha a partir da cultura material, em outras instituições museológicas, ou em instituições, inclusive privadas, de outra natureza, ou inclusive em mãos privadas, porque o museu também não pode, e acho que eu pelo menos não acredito que a gente deve ter aquela pretensão de ser a única instância de preservação. A preservação é uma responsabilidade que deve ser necessariamente compartilhada com toda a sociedade, inclusive com outras tipologias de instituição. Então, essas instituições, na verdade, quer dizer, elas desenvolveram metodologias e modelos próprios aonde elas reúnem essas informações e organizam as suas, sistematizam essas informações, preservam essas informações. Não é à toa que todos esses dois museus, por exemplo, têm centros de referência abertos ao público, que são grandes repositórios das informações, seja sobre a história do futebol no Brasil, seja sobre a língua portuguesa, e a partir desse repositório que estruturam as suas atividades e os seus processos de comunicação. Então, eu acho que o museu, hoje em dia, ele busca justamente esses novos modelos, e os novos modelos são muitos. Os museus comunitários, por exemplo, no Rio de Janeiro, né, que um exemplo mais próximo, nós temos uma série de museus que surgiram a partir de iniciativas das diferentes comunidades, das diferentes favelas do Rio de Janeiro, que são extremamente potentes, que hoje em dia são espaços de empoderamento, espaços de interlocução. Agora, acho que a Catarina tem toda a razão quando ela aponta, e eu, enfim, tive aí o privilégio de acompanhar, né, o processo aí de discussão lá do Museu de Vassouras desde o começo, nesse modelo, né, que está sendo construído também, nessa importância que, na museologia, nós chamamos de uma relação dialógica, ou seja, a relação que o museu propõe com o seu público, ela não pode ser, como era, sim, no modelo tradicional do museu do século XIX, uma relação autoritária, de meramente apresentação de informação, mas ela deve ser uma relação que se propõe a construir conjuntamente esta informação. Existe um livro muito interessante para quem, enfim, tem aí essa vontade de se aprofundar, chamado Arte da Relevância, que é o Museu Participatório, é de uma pesquisadora americana chamada Nina Simon, muito jovem americana, e que trabalha muito com essa questão de hoje em dia, que me parece, para mim, muito importante, que é da relevância que o museu deve buscar, e ela, enfim, vai explorar, inclusive cognitivamente, quer dizer, o que nós podemos entender como relevância. E, tentando um pouco aí nesse tempo que nós estamos, aí sim, vim para a pergunta mais concreta que a Mirna fez. No Instituto Moreira Salles, que hoje em dia eu tenho, enfim, o grande privilégio de ocupar a direção, tem outros colegas e colegas minhas que também estão aqui presentes, mas, obviamente, dando sequência a todo um trabalho muito consistente de algumas décadas, né, que o Instituto já vem desenvolvendo. Essa é uma preocupação que nós compartilhamos inclusive obviamente, com muitas outras instituições, e que essa exposição que nós abrimos exatamente hoje é sexta, abrimos sábado passado, faz uma semana, que se chama Gente de Verdade, que apresenta o arquivo fotográfico dos Paitê-Suruí. Os Paitê-Suruí é um povo indígena que vive hoje em dia em uma região que é dividida entre Rondônia e Mato Grosso. Obviamente, essas divisões políticas contemporâneas ou modernas, obviamente, não correspondem, obviamente, às ocupações originárias, e que teve o seu primeiro contato com o não indígena no dia 1º de setembro de 1969.
eu sempre, quando eu recebi essa informação, eu pensei, eu nasci em 56, quer dizer, em 1969 eu tinha 13 anos. Quer dizer, quando eu tinha 13 anos, ainda haviam povos, como existem ainda hoje em dia, ou havia um povo indígena no Brasil inteiro que teve o seu primeiro contato com não indígenas. Quer dizer, a complexidade, os desafios da realidade brasileira são extremamente desafiadoras. E é claro que, a partir desse contato, houve toda aquela sequência de tragédias conhecidas, né? Enfim, ocupação, doenças, que, enfim, dizimaram grande parte do povo. No final dos anos 70, eles estavam reduzidos a cerca de 300 pessoas apenas, e depois tiveram toda uma inteligência, uma capacidade, uma resiliência muito característica, inclusive, dos povos indígenas, de sobrevivência e de conseguirem a demarcação do seu território, que foi em 1983, e uma ação devida principalmente a um dos grandes líderes indígenas, o maior deles, que é o Almir Suruí, foi também essa inteligência de entender a importância das novas tecnologias levadas a partir desse contato com os não indígenas. Então, desde o primeiro momento, a fotografia, obviamente, era uma dessas tecnologias, e eles passaram, no primeiro momento, enfim, a colecionar fotografias, e depois, inclusive, eles próprios a se fotografarem. E, hoje em dia, existe um coletivo chamado Lacapói, que é formado tanto por fotógrafos indígenas como não indígenas, que desenvolveu todo um projeto de preservação, de formação de um acervo e de preservação desse acervo. E o Instituto Moreira Salles, nós tivemos aí também o privilégio de já ter trabalhado com eles há alguns anos, primeiro através da revista Zoom, depois eles se apresentaram e ganharam uma bolsa Zoom, e agora com essa exposição. E essa exposição tem curadoria compartilhada entre a Chay Suruí, a Lahana, que é uma curadora indígena, e o Tiago Nogueira, que é o nosso curador de produção contemporânea, e apresenta justamente essas fotografias que foram coletadas e feitas por esse povo, e que, na verdade, refletem, a partir da sua visão, o que eles são. E isso, inclusive, até por questões aí metodológicas de museologia, é muito curioso, porque, por exemplo, as legendas dessas fotos, eu, enfim, deixarei um convite para quem puder visitar a exposição no Instituto Moreira Salles, em São Paulo. Todas as legendas das fotos foram elaboradas pelos próprios indígenas e apresentam, né, quer dizer, as pessoas que estão retratadas e, enfim, as diferentes situações. E eu tive, no segundo dia dessa exposição, um comentário de uma pessoa visitante, um comentário extremamente, enfim, carregado, né, com toda a série de preconceitos que, infelizmente, na sociedade brasileira nós ainda temos em relação às populações indígenas, mas que foi um comentário que, para mim, foi muito rico, né, ao mostrar, não só, obviamente, evidenciar esses preconceitos, mas mostrar o potencial da exposição. Porque essa pessoa fez o seguinte comentário: nossa, eu nunca pensei em índios, né? Começou muito bem com o comentário, eu nunca pensei em índios dessa maneira. Eles não têm cocar, eles não estão na floresta, eles não estão caçando, porque o que as fotografias mostram é justamente o cotidiano desses indígenas, inclusive nesse processo, ao longo dessas décadas todas, nas escolas, nas igrejas, nas suas festas, e dentro desse processo, enfim, de assimilação e de vida possível, né, quer dizer, nesse contato com os não indígenas. Então, esse para mim foi muito rico, porque, como eu disse, foi justamente um comentário que, enfim, apesar da carga do preconceito, para mim evidenciou o potencial, na verdade, a relevância, né, usando esse termo que eu já havia me referido, desse tipo de iniciativa e da importância dos museus buscarem essas interlocuções e essas construções participativas para aquilo que for feito tenha sentido, e, inclusive, como Almir Suruí sempre fala, porque
a grande importância da resistência indígena, que ele fala é a seguinte, não é um trabalho de resistência para nós, para os nossos povos indígenas. Nós estamos trabalhando, isso são palavras dele, para nós trabalharmos pelo futuro do mundo. Então, é para isso que o museu e essas participações e essas construções, eu acredito que devem servir. E isso tudo são, como eu disse, responsabilidades compartilhadas. O Instituto Moreira Salles, nós não temos a menor expectativa, isso não faz parte da nossa política, por exemplo, incorporar esse arquivo fotográfico. Esse arquivo fotográfico pertence ao povo Paita e Suruí. O que nós estamos desenvolvendo e apoiando, obviamente, são todas as etapas de preservação, seja de digitalização dessas imagens, para poder garantir o máximo possível a perenidade e a preservação delas. Agora, não nos passa de maneira alguma pela cabeça que isso vai ser incorporado e virar coleção própria do museu ou do Instituto Moreira Salles. Agora, por outro lado, mesmo não sendo uma coleção própria do museu, nossa função é contribuir para que ela seja preservada, para que ela seja divulgada e também para que a gente possa trabalhar não só nessa ação, que é essa exposição, no catálogo que foi feito, como eventualmente também, obviamente, em outras ações que a gente possa contar com essas imagens, né? Então, eu acho que isso, pelo menos a meu ver, dá um pouco essa configuração dessa possibilidade que hoje em dia o Museu Contemporâneo tem de articular de uma maneira mais ampla todos esses sujeitos, essas responsabilidades. Obrigado. Há muitas questões, né, que estão em debate. A culpa é uma delas. Tem a questão da fruição, que o Marcelo falou, que está na primeira definição do ICON de 46, mas que é uma fruição inspiradora, né, que vem da origem do próprio nome, museu, lugar da musa. Hoje, a museologia social, ou a nova museologia, prega uma fruição ética, né? Há quem diga que tornar um museu uma instituição cultural, política, atenta às questões do nosso tempo, estaria matando a fruição. Eu queria ouvir o Calil sobre isso, mas acho que a gente não vai ter muito tempo. Depois dessa questão, como lugar de poder inequívoco, o museu está sempre sujeito a intempéries várias, de políticas governamentais ou própria da sociedade. Eu queria saber como vocês se articulam para enfrentar ataques que vêm de todos os lados. E a pergunta agora que circula, pelo menos na Europa, do lugar onde eu venho, é como programar para Narciso, não é? Como programar chegar a um outro que tem uma pulsão não criadora, mas destruidora, de eliminar tudo aquilo que não reflete a sua própria imagem. Então, primeiro, Calil, por favor, o lugar da fruição, ética ou inspiradora, num sentido político ou não. E depois, para encerrar, como os museus podem se proteger dos ataques vários dos novos tempos. Bom, uma das experiências mais interessantes da minha vida foi ser diretor do Centro Cultural São Paulo, uma instituição criada em 82, no mesmo ano que o SESC inaugurava a grande obra lá da Lina Bobardi. Criava-se uma instituição rica, ao mesmo tempo que uma instituição pobre. Isso basta comparar os orçamentos para vocês perceberem como uma coisa desigual. Mas o Centro Cultural São Paulo começou com uma situação de divisão política, era para ser uma extensão da Biblioteca Mário de Andrade, foi transformado no meio do processo num centro cultural por inspiração do Pompidou, que estava na moda, digamos assim. Não foi implantado de maneira... nem a obra foi concluída, nem foi implantado de uma maneira plena, como foi o Pompidou, quer dizer, não foi concebido como o Pompidou foi concebido, bom, enfim. Depois que ele foi criado, sucessões da prefeitura abandonaram o Centro Cultural completamente. Quando eu cheguei lá, ele era uma instituição completamente abandonada pelo poder público. Porém, muito viva. Por
quê? Porque os jovens tinham tomado posse do edifício, daquela instituição. Eram eles que frequentavam. Não tinha importância para eles que 50 dos 52 banheiros estivessem fechados pelo poder público, por falta de manutenção. Não importava. Era o ponto de encontro deles. Eles tinham eleito aquele lugar como lugar deles. E não estavam nem um pouco preocupados com o poder público. O poder público abandonou, e esse abandono foi essencial para eles. Então, por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque aquele edifício fala. Aquele edifício tem 5 entradas. É um edifício muito interessante, com uma rua paralela da Rua Vergueiro. Tem uma rua dentro, tem uma rua paralela. Portanto, o edifício urbaniza, né, a própria distribuição. E com isso, ele não tem controle possível. Quando eu fui diretor, a segurança ficava o tempo, precisamos fechar, tem que dar uma entrada só. Eu falei, não é possível, com 5 entradas, né, e saídas, não é possível fechar. E pelo fato de não ser possível fechar, ele é a instituição em São Paulo mais democrática, porque não é igual aos outros institutos que têm segurança na entrada, entendeu? Que olha para você assim, de alto a baixo, né, mede, né, tudo que tem que medir, e se deixa, intimida de cara. Então, a natureza do edifício, né, criou, e o abandono do poder público criou a perspectiva de que o público tomasse posse da instituição. E isso continua até hoje. Né, isso é irreversível. O que eu queria dizer é o seguinte, eu, ao contrário do Marcelo, não tinha ideia desse Museu de Vassouras. Foi um telefonema para ele ontem, ou antes de ontem, que ele me contou o que é o Museu de Vassouras, enfim, muito rapidamente. Então me pergunto, me perdoem, então, já que eu não participei dessa concepção, vocês partem de um edifício tombado da época do imperador, feito pelo segundo Marcelo, feito em homenagem à vinda do imperador e tal. Tem um edifício histórico, okay, que foi restaurado, enfim, pelo visto, muito bem. Então. E por que tem que ser museu? Já que não vai ter acervo. O programa que você contou para nós aqui é um programa de um centro cultural. O Centro Cultural São Paulo, por acaso, por causa da imitação do Pompidou, tem acervo e atividade cultural. Esses jovens que vão ao Centro Cultural São Paulo vão namorar, vão estudar. Eles não necessariamente não descem a discoteca que fica no andar de baixo, fica no subsolo, para visitar a coleção mais valiosa que aquela instituição tem, que é da Missão Folclórica do Mário de Andrade. E eles ignoram. Às vezes até ficam sabendo por acaso, mas eles não vão lá para o acervo. Eles vão lá para socializar. A questão é a sociabilidade daqueles... Por quê? Eu fiquei pensando, passei 4 anos lá, tive que pensar alguma coisa a respeito daquela instituição, não podia passar em branco. Minha conclusão é a seguinte, aqueles jovens que são adolescentes, são pré-universitários, querem fugir da escola e da casa, do olhar do pai e do olhar do professor. É tudo o que eles querem. E na medida que aquele prédio não tem controle possível, não tem segurança possível, lá é o território deles, onde eles se encontram perdão? É a liberdade que o jovem deseja, não é isso? Então a pergunta que eu te faço é o seguinte, por que chamar de museu? Já que eu, que sou antigo, acho que museu tem que ter acervo. Se não vai ter acervo, é um centro cultural, onde você vai desenvolver todas essas atividades muito bem, né, e vai permitir... Agora, o prédio fala. E se o prédio fala, e eu não conheço o prédio, claro, o que esse prédio fala? Obrigada, Calil. Vou deixar isso com você, que eu acho que não tem nem... Ai, obrigada, aqui. Muito bom te ouvir. Eu acho o Centro Cultural São Paulo uma referência, assim, real. Tem essa experiência mesmo. Você vai lá e as pessoas estão dançando, estão fazendo aulas, estão se encontrando, estão realmente se apropriando num espaço de liberdade. Eu acho que a gente deseja isso também para esse museu que está se construindo. Eu vou trazer assim a descrição a mais recente de definição de Museu do Ícone.
para te responder, e aí eu vou te perguntar de novo se, se vale, mas museus são espaços democratizantes, inclusivos e polifônicos, que contribuem para o diálogo crítico sobre os passados e os futuros. Museus não visam lucro, são participativos e transparentes, e trabalham em parceria com as diversas comunidades e para elas, com o objetivo de contribuir para a dignidade humana e a justiça social, a igualdade e o bem-estar planetário. Assim, acho que a gente é um museu. Eu acho que esse desejo, né, e a função do museu vem sendo atualizada, e eu acho que, na verdade, não é que eu seja contra acervo, de maneira nenhuma. Acervos são fundamentais, são a nossa história, tem toda a necessidade. E pode ser que daqui a 2 anos o Museu Vassouras entenda que tem que ter um acervo. E isso vai ser implementado se isso for necessário. Eu estou falando de uma instituição que está nascendo. Eu não tenho como impor isso ainda, porque eu preciso entender essas demandas. Então, não é uma coisa ou isso ou aquilo, né? Mas eu acho que cabem todas, e museus são muitas coisas. Então, a gente é curioso que essa definição de museu não se... assim, ela até é mais longa do que isso. Em alguns casos, ela se refere também a objetos. Eu de fato, fiz uma seleção assim da citação que é um pouco mais longa. Mas eu acho que um museu, hoje, ele pode ser as duas coisas, né? E também poderia se chamar Centro Cultural Vassouras, e estaria tudo bem também. Eu acho que esse termo ele tem que ser mais maleável. Lá em Vassouras, a gente encontrou muito isso nas conversas, assim. E esse museu, o que você imagina? Não é para mim. Eu não vou lá. Museu, aquele prédio, é um prédio imponente, é um prédio, assim, foi o primeiro hospital, é enorme, ele tem... Só que todo mundo tem uma memória afetiva desse prédio. Esse prédio, ele estava em ruínas absolutas 6 anos atrás. Então, ele transformou a paisagem, e hoje as pessoas passam ali e se sentem orgulhosas, curiosas, desejosas do que ele vai promover naquela cidade, assim, porque é um espaço que ativa memórias, né? O próprio prédio, por ter sido um asilo, todo mundo que você conhece na cidade fala: eu vim aqui cantar para os velhinhos, eu vim aqui trazer biscoito com a minha tia, eu vim aqui. Então você tem uma relação ali da cidade, aí você tem a relação com o incêndio, voltamos aí a esse tema tão difundido, assim, recorrente, um incêndio em 2011 e um total abandono. Então, quando você vê algo se reerguer, né, um patrimônio histórico se reerguer e está disponível e está sendo construído, acho que gera curiosidade, mas também, em muitos lados, gera distanciamento, porque a ruína ou o espaço em total abandono pode ser apropriada de uma forma talvez mais livre, como o caso aí não que o Centro Cultural São Paulo estivesse em ruínas, mas são aí esses espaços que ativam. E o museu hoje não. Então, isso é um desafio, e por isso a gente começou a implementar o programa educativo, o programa pedagógico, no início do ano, mesmo antes do museu abrir, fazendo parcerias com as secretarias de educação municipal, para perguntar para as professoras como elas gostariam de introduzir pesquisas de arte dentro da sala de aula, e a gente já está começando a trabalhar o material da exposição dentro das salas de aula, porque aí você vai criando ferramentas de ampliação de público, né? Porque, olhando o prédio de fora, eu acho que muita gente vai falar: isso não é para mim, esse não é o meu espaço de liberdade. Então, eu tenho que ter um trabalho ativo para que isso aconteça, né? Né? Mas o que eu queria dizer para finalizar é que se o próprio conceito de museu foi mudando ao longo da história, o próprio conceito de acervo também pode mudar, não é? O que eu acho que você está propondo é um acervo vivo, não é? Coletivo, que articula memória com as experiências contemporâneas da comunidade local. Você responde para mim a última pergunta? Então, Marcelo, você que tem experiência como gestor também, essa pressão da sociedade, pressão de política pública, tira verba, enfim, tenta reduzir. Vou tentar responder, mas só queria fazer um comentário. É muito curioso, existe uma pesquisa bem conhecida na área museológica, foi feita nos Estados Unidos nos anos 80, no qual se buscou identificar o grau de credibilidade
eram mais de 25 instituições. Então, assim, a igreja, a universidade, e as duas instituições que conquistaram, naquela época, não sei se hoje em dia isso ainda aconteceria, mas naquela época foi assim, isso é uma referência, as duas instituições que conquistaram mais alto grau de credibilidade foram o Corpo de Bombeiros e o museu. Não, bom, a família acho que não era tida como uma instituição organizacional social. Então, é curioso, porque acho que no Brasil, realmente, e Calil tem sempre razão nessa, como eu disse, nessa instigação dele, pergunta, porque quando você vê uma casa antiga no Brasil, principalmente das abandonadas, vamos restaurá-la e transformar em um museu. Não há a menor ideia do que vai ser, mas tem que virar museu, porque, enfim, existe um pouco essa áurea, né, de que museu é algo positivo, importante e necessário. Eu acho que realmente a gente tem que se perguntar primeiro, né, quer dizer, o que é o museu, para que serve o museu, se realmente queremos um museu para que ele possa ser constituído. Agora, essa questão das políticas públicas realmente é um desafio enorme e, assim, eu acho que não existe, um pouco aquela questão, quer dizer, a cada momento a gente fica mais e mais surpreso, né, quer dizer, com a capacidade, muitas vezes, de ações públicas de constituírem absurdos. Quer dizer, eu vou citar dois recentes, pelo menos a meu ver. Para mim, uma das maiores violências museológicas, enfim, fora os incêndios, óbvio, né, que o Brasil testemunhou recentemente, foi a expulsão do Museu da Casa Brasileira, do prédio que ele ocupava em São Paulo há 50 anos, desde a sua criação, para que a casa fosse utilizada para funções que nunca foram esclarecidas por parte da fundação, que é sua proprietária, e o acervo foi armazenado, um acervo importantíssimo, um dos poucos acervos existentes no Brasil, voltados para a questão da morada e da arquitetura, e que está já há quase 3 anos armazenado. E a outra, para mim, também faz parte dessa nossa fascinação, né, que nós temos, porque assim, eu gosto muito de pensar, e acho que, do ponto de vista de gestão, é muito importante a gente pensar que, como todas as instituições, os museus não fogem a isso, eles têm que ser pensados como uma estratégia de articulação e de rede, de trabalho em rede. Então, é muito importante, né? Um museu sozinho nunca vai dar conta de todos os desafios de preservação e tudo isso. Da importância, e que isso no Brasil, infelizmente, ainda, apesar da gente ter muitas instituições, como eu mesmo já sublinhei, pioneiras e de grande histórico, mas o trabalho em rede ainda no Brasil é muito pouco valorizado. E eu fico muito... Quando eu, enfim, ocupei a Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo, uma das minhas dos projetos que eu tentei viabilizar foi criar uma unidade para a Pinacoteca do Estado no interior, que seria em Botucatu. Inclusive, um prédio que foi restaurado, obviamente com verba do governo do Estado, que funcionaria justamente como uma célula da Pinacoteca no interior, e que depois, por uma série de razões políticas, acabou não tendo, enfim, não acontecendo. Apesar do prédio ter sido restaurado, esse é um prédio fantástico e com ótimas condições. Agora, eu fico ainda mais impressionado com essa nossa fascinação, e quando eu penso que, por exemplo, no Paraná, que tem alguns grandes museus, como é o caso do Museu Oscar Niemeyer, né, que é um museu sediado em Curitiba, e que poderia, por exemplo, ser pensado como a sede de uma rede de museus que se espalhasse pelo interior, como no lugar de se pensar nisso, existe uma proposta, ou um projeto, porque é mais de uma proposta, acho que hoje em dia já é um projeto que, pelas, inclusive, notícias públicas, já está, inclusive, definido, de implantação de uma unidade do BOBU, do Centro Georges Pompidou, inclusive em Foz do Iguaçu, com pagamento de milhões de reais só pelos royalties, pela utilização do nome, fora, obviamente, enfim, todo o custo da construção do novo edifício, isso sem pensar o que vão custar, obviamente, as exposições que virão, ou viriam, sei lá se virão ou viriam, aí questão que vamos ver, da França para cá, e qual o sentido disso.
Então, também, por outro lado, nessas questões públicas, que, obviamente, são muito desafiadoras, também existe, eu acho que na área museológica, essa fascinação, né, quer dizer, por um pouco sempre novas instituições. Calil tem toda a razão quando lembra, né, quer dizer, que as novas instituições acabam sendo muito mais priorizadas em detrimento das instituições que já existem. O Brasil tem uma grande rede museológica. É de se perguntar. Claro que existem regiões do Brasil que ainda carecem e necessitariam, mas outras regiões, será que realmente nós precisamos de novos museus ou seria muito mais interessante que os investimentos fossem direcionados para os museus já existentes que pudessem ser aprimorados? Mas, enfim, acho que essa é uma das tantas questões de administração pública e da política brasileira que não é inerente à área, não é específica da área de museu, mas não é apenas, não se coloca apenas para a área museológica. Obrigada. Não vai ter espaço para pergunta? Alguém quer fazer uma pergunta? Eu sempre há uma pergunta. Teste. Você pode se apresentar, por favor? Meu nome é Rodrigo, eu venho de Juiz de Fora, Minas Gerais. E eu vi um ponto que foi falado que eu achei muito interessante, que talvez todo mundo não tenha a mesma dimensão do problema. Em Juiz de Fora nós temos um dos primeiros museus do período colonial, né, brasileiro, que é o Museu Mariano Procópio, que tem o segundo maior acervo do período régio, né, do período da família real brasileira. E ele passou mais de 40 anos fechado por falta de condição de manutenção do acervo técnico. E que a reabertura dele passou mais por uma decisão política de se expor aquilo que estava possível de ser colocado do que realmente se recuperar todo o acervo até que a gente pudesse ter acesso de novo a esse museu. E aí eu só gostaria de ouvir o comentário de vocês sobre isso. Olha, Mariano Procópio, acho que obrigado pela colaboração, contribuição. Acho que é um museu muito interessante. Ele, enfim, não sei se todas e todos conhecem, mas, enfim, ele é o resultado de uma doação privada de uma grande figura do Segundo Império, família importante, que formou uma coleção de arte, principalmente do período monárquico brasileiro, muito significativa, talvez como foi dito, a segunda mais importante depois do acervo do Museu Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro, em uma bela residência, né, no centro de Juiz de Fora. Enfim, eu só lembrei que é uma situação um pouco semelhante ao Museu da Era, lá em Vassouras. Mas, enfim, o Mariano Procópio tem um acervo artístico de uma extrema relevância. Mas, justamente, enfim, foi criado como um museu privado, com uma gestão municipal, e que daí, enfim, sofre, né, enfim, esses reiterados impactos das mudanças das gestões enfim, públicas brasileiras, seja municipais, estaduais ou inclusive federais. Agora, isso, para mim, coloca um outro desafio, só para enunciar, porque a gente não vai ter tempo de conversar, que é um grande desafio, que é a questão da sustentabilidade dos museus brasileiros, quer dizer, não só para os museus em geral, mas para os brasileiros especificamente. Quer dizer, como é que nós temos que pensar, porque o museu é uma instituição que tem que ser pensada a médio e longo prazo. E isso implica, obviamente, em modelos de sustentabilidade para os quais grande parte da realidade brasileira ainda é muito incipiente. Nós ainda estamos muito presos aos modelos tradicionais, principalmente, acho que mais de 70% dos museus brasileiros são públicos nas diferentes esferas, e isso, obviamente, com todo esse problema, né, que a gente já falou, e o Mariano Procópio é um deles. Então, essa é uma das grandes discussões, fica aí como pauta, enfim, talvez para uma futura conversa. Eu queria, tudo isso que ele falou é perfeito. Eu só queria completar com o seguinte detalhe. A questão é ideológica.
no caso do Mariano Procópio? Porque a República, que veio através de um golpe de Estado militar, as pessoas esquecem. A ideia de que a República trouxe o progresso para o Brasil, né, se sobrepôs historiograficamente, mas não é verdade. Nós sabemos que houve um retrocesso civilizatório com a implantação da República do Brasil através de um golpe de Estado militar. E a República, como se diz hoje, cancelou o passado do Brasil. Tudo que vinha antes era anacrônico. E mudou. Tudo mudou. Mudou o urbanismo, mudou a cidade, os prédios antigos foram considerados anacrônicos, foram levados para demolição, a capital de Minas Gerais mudou para uma cidade planejada, enfim, não vou ficar fazendo essa história. Mas, então, uma coleção que reproduzia o período monárquico ficou cancelada. Obrigada. Era só para encerrar, agradecer a todos e espero que haja mais espaços para essa discussão, porque realmente ela é muito rica e interminável e está no centro de uma guerra cultural. Se a primeira definição de museu em 46 era no contexto do pós-guerra, essa agora está no centro de uma guerra cultural. Obrigada. Obrigada, pessoal. Muito obrigada.